Como dito na aula anterior, nessa aula eu vou aqui começar um novo documento. Então eu vou fechar esse documento que está aberto. Então, arquivo, fechar. Como eu realizei alterações nesse documento, não alterei nenhuma informação, mas eu realizei algumas movimentações nesse documento. Então ele pergunta se eu quero salvar essas alterações que foram realizadas. Eu posso salvar, posso não salvar, ou eu posso cancelar a operação. Eu não vou salvar. Como eu não realizei nenhuma alteração de nenhuma informação importante, então não salvar. Ok. Vou então começar um novo documento, então arquivo, novo. Eu vou começar uma pasta de trabalho em branco. Ok. E para facilitar eu vou ampliar aqui um pouquinho o zoom. Prontinho. Então eu vou iniciar aqui uma planilha de notas. Então eu vou começar, eu já estou posicionado na célula A1. Então vou digitar aqui aluno. Observe que o cursor ele vai ser exibido dentro da célula ativa. Se eu pressionar a tecla Enter, essa célula ativa irá se movimentar para a linha de baixo. Se eu pressionar a tecla para a direita, na flechinha para a direita do teclado, ele automaticamente vai para a próxima coluna. Então ele já movimenta automaticamente para a coluna B. Isso quer dizer que, se eu estiver digitando algo, por exemplo, nota 1, eu não dei o espaço. Se eu pressionar a flecha para a esquerda, ele vai posicionar na coluna A. Só que eu quero voltar o cursor para dar o espaço. Então existem duas formas de você fazer isso. Ou, como a célula está ativa, clicando antes aqui do 1 e pressionando espaço, ou utilizando aqui em cima a barra de fórmula, também é possível. Então eu corrijo aqui em cima. Só que agora, utilizando a barra de fórmula, a flechinha de movimentação será acionada. Então, se eu quiser posicionar agora para a próxima coluna, eu vou ter que clicar. Então novamente, se eu usar aqui o nota 2, esqueci do espaço. Posso, então, pelo barra de fórmula, posso posicionar aqui com o mouse, se eu desejar, espaço. Neste caso, eu não utilizei a barra de fórmula, eu utilizei diretamente aqui na célula. Mesmo assim, para que eu precise ir para a próxima coluna, eu vou ter que clicar. Ok. Agora, por exemplo, suponhamos que eu tenha digitado algo errado e percebi depois. Então, vou colocar aqui nota 3, nota 4, e vou colocar aqui, por exemplo, total. Um exemplo. Percebi que eu digitei a nota 3 sem espaço. Então, vou ter que corrigir. Se eu clicar sobre a célula ativa, qualquer coisa que eu digitar agora irá sobrepor essa informação. Digitei o D, pressionei o Enter, perdi. Posso desfazer para voltar ao que estava anteriormente. E posso, lógico, refazer caso eu realmente queira que o D seja sobrescrito. Então eu vou voltar aqui. Então como que eu corrijo essa informação? Ou eu clico duas vezes sobre a célula para que o cursor seja exibido e eu posso realizar a correção. Ou eu posso simplesmente clicar sobre a célula e na barra de fórmula realizar a correção. Então existem duas maneiras de você realizar esse procedimento. Outra forma de você se movimentar aqui durante a edição dos dados, então o aluno, vou colocar aqui o José da Silva. Observe que o conteúdo digitado não coube na coluna, no tamanho. Então não vou me preocupar inicialmente com isso. Então vou passar aqui para a próxima célula. Só que em vez de utilizar a flecha para a direita, eu vou pressionar no teclado uma tecla chamada Tab. A tecla Tab está em cima da tecla Caps Lock. Então vou pressionar o Tab, então ele já vai para a próxima coluna. Então a nota, vou digitar aqui até 8, pressionar o Tab. Observe que, por padrão, qualquer valor numérico sempre será posicionado, será alinhado à direita da célula. Então aqui eu tenho 7, 5 e o 4. Pressionar o Tab, o total eu não vou preencher por enquanto. Então eu estou aqui no total, eu quero
posicionar aqui já na próxima linha 3. Como eu estou utilizando o Tab, se eu pressionar o Enter, ele automaticamente vai posicionar lá. Isso não vai acontecer se eu utilizar a flechinha para a direita. Então, Maré da Graça, 9, 5, 7 e 10. Se eu pressionar o Tab, o Enter, perdão, ele vai descer para a linha de baixo. Então, esse procedimento de ele posicionar automaticamente no começo da linha, você vai conseguir somente com a tecla Tab. Então, observe que o conteúdo digitado, né, não coube dentro da coluna A. Então, como que eu vou solucionar esse problema? Primeira coisa, meu cursor não pode estar ativo dentro de uma célula. Então, eu estou digitando o conteúdo. Então, se eu estou digitando o conteúdo, eu não consigo editar aqui o tamanho da célula. Então, o meu cursor não deve estar ativo. Então, eu não tenho cursor ativo. Agora eu consigo redimensionar o tamanho. Então, se eu posicionar o ponteiro do mouse entre a coluna A e B, clico, deixo o botão pressionado, eu consigo indicar aqui a largura da coluna inteira. Outra forma é você simplesmente clicar 2 vezes sobre a coluna A e B. Ele automaticamente vai redimensionar pelo conteúdo. Se eu fizer isso na nota 1, ele vai diminuir o tamanho. Então ele vai deixar o tamanho adequado ao conteúdo digitado. Vamos fazer aqui mais um nome. Outro detalhe importante. Se eu quiser cancelar uma informação, então, por exemplo, estava digitando, eu quero desfazer tudo que eu fiz. Então, no teclado, tem uma tecla chamada ESC, eu consigo cancelar tudo que eu estou digitando no momento. Então, eu vou digitar aqui o João. O João começa com J. Como ele identificou que lá na mesma coluna possui uma informação começando com J, observe que ele repete para mim o nome. Isso pode ser útil em nomes de cidade, por exemplo, onde eu vou ter várias cidades com o mesmo nome. Então, bastaria eu dar um Enter aqui, ou pressionar o Tab, ele já deixaria o José da Silva. Mas no meu caso não é José da Silva, é João. Então, basta eu continuar digitando, que ele vai esquecer, né, ele vai identificar, aliás, que eu não quero mais, que não é José que eu estou digitando, que é uma nova informação. Então, é dessa forma que eu consigo continuar a edição normalmente. Então, ok. Então, eu vou fazer mais um exemplo aqui. Então, mais um exemplo. Se for a Márcia, por exemplo, então, MA, ela identificou o R de novo. Por quê? Porque é igual à informação anterior. Mas ao pressionar o C, ele vai identificar que a Márcia é outra informação. Ok, então eu terminei minha planilha. Eu vou armazenar essa planilha para que eu não perca, lógico, que depois eu vou dar continuidade a ela. Então eu posso salvar clicando aqui no botão Salvar, pelo menu Arquivo, Salvar, ou como é a primeira vez que eu estou salvando a informação, também pode ser pelo Salvar Como, porque eu não nomeei essa planilha ainda. Então, Salvar. E pergunta para mim, onde você quer salvar essa informação? É no OneDrive? É neste computador? Você quer adicionar um local? Você quer procurar o local? Então eu vou procurar o local. Eu vou armazenar essa informação numa pasta chamada Excel 365. Então, pasta 1 sempre é o nome padrão. Eu vou dar o nome aqui de boletim. Então, digitei o nome. Vou clicar aqui no botão salvar. Então, já tenho a planilha salva. Próxima aula, então, daremos continuidade aqui, conhecendo a edição de informações aqui numa nova planilha. Até lá!